Galerinha, Poca Germano Cavalcante, projeto 365 dias com For Life. E hoje vamos falar um pouquinho sobre escala de Coma de Glasgow, certo? Escala de Coma de Glasgow, ela foi desenvolvida para fazer a avaliação do paciente, né, de acordo com algumas características que ele apresenta na hora do atendimento. Então o que é que eu preciso entender? As características desse paciente, ele vai ser basicamente três. Eu vou avaliar a abertura ocular, é uma característica. Segunda característica, melhor resposta verbal. Terceira característica, melhor resposta motora. Ou seja, eu vou avaliar o paciente neurologicamente. O número da escala, eu não posso só pelo número definir que o meu paciente está muito grave ou não. Eu tenho que juntar com a clínica do paciente, com o que aconteceu, etc. Certo? Então vamos lá. Na abertura ocular, ele vai ter uma pontuação de 4, onde é a melhor resposta dele, para 1, certo? 4, quando você chega na cena, o paciente está de olhos abertos, abertura espontânea. 3, paciente com os olhos fechados, você chamou e ele abriu a voz. 2, abriu os olhos à pressão, né? Chamado aí também como estímulo doloroso. Mas algumas literaturas já estão mudando esse termo também para estímulo à pressão. Se o paciente abrir os olhos por estímulo à pressão, recebe 2. 1, quando ele não abre os olhos de jeito maneira. E aí teve algumas atualizações de escala de Coma de Glasgow, e veio, por exemplo, o NT, né, que é o não testado, quando eu não consigo testar a abertura ocular desse paciente. Por exemplo, paciente com equimose bilateral, né, na região ocular, ele não tem como abrir os olhos, certo? Melhor resposta verbal. Ele vai de 5, uma pontuação melhor, até 1. 5, paciente está orientado em tempo e espaço. Cuidado para não se confundir com isso. 4, quando ele está confuso ou desorientado naquele momento. 3, quando o paciente apresenta palavras inapropriadas. O que é palavras inapropriadas? São palavras, são frases que não tem nada a ver com o ocorrido e não bate as informações naquele momento. Tá, beleza? 2, quando o paciente só emite sons gementes ou sons incompreensíveis, quando você não entende. Cuidado para não se confundir com o paciente que está alcoolizado. Às vezes ele tem aquela voz ali que você não entende nada e tal, e aí você acha que é um paciente muito grave. Não posso desconsiderar isso, tá, beleza? Tenho que levar em consideração, mas sempre informar quando chegar no hospital que deu Glasgow X, mas o paciente apresenta sinais de alcoolismo. 1, quando o paciente não tem resposta, e INT também. Melhor resposta motora, quando o paciente obedece a comando simples, mexer uma mão, mexer um pé, tá? Não é levantar e sair correndo, claro. 5, né? Ele motora vai de 6 a 1. 6, responde a comando simples. 5, quando o paciente localizador, você faz estímulo à pressão, por exemplo, o paciente localizador. 4, quando o paciente faz o movimento de retirada, certo? Você faz o estímulo à pressão e o paciente não tem um estímulo suficiente para localizar, para levar a mão até onde ele está sentindo dor naquele momento. 3, quando o paciente tem decorticação, nas literaturas você vai achar flexão anormal. 2, quando o paciente tem descerebração ou extensão anormal. 1, quando ele não tem nenhuma resposta em NT não testado. Beleza? É um pouco complicado de entender, mas quando você começa a treinar, você começa a aprender de fato, e aí você não só decora, né? Você coloca em prática e tem um bom desempenho na hora do seu atendimento. Valeu, o limite é o conhecimento.